Como faço para lidar com a impaciência comigo mesmo? Porque depois de ter um episódio espiritualmente inconsciente, percebo que com todas as ferramentas que você nos deu, eu deveria saber melhor como lidar com essas coisas agora. Bem, ocorre o episódio espiritualmente inconsciente, e então, quando acabou, você de repente percebe: ó, eu esqueci de aplicar a ferramenta. Ou, vamos usar a palavra-chave novamente. Eu deixei a chave no meu bolso novamente. Bom, pelo menos você sabe agora que você deixou a chave e naquele momento você realmente tirou a chave. Porque você tirou a chave da consciência do seu bolso, que de repente você percebe que a perdeu. Você perdeu a consciência, mas você não a perdeu. Lembre-se que você tinha a chave no seu bolso. Então, isso é óbvio. Sim, é isso. Então, novamente, você perde a chave quando o pensamento surge. Você deveria saber melhor agora, não deveria? Qual é o ponto? Você não pode fazer isso. Você vê. Mesmo depois de anos, você não pode fazer isso. E qual é o ponto? Você sabe que esses são os pensamentos que passam pela sua cabeça, o que significa que a chave é deixada no seu bolso novamente. Então você atira de novo e percebe: ok, pelo menos eu estou presente agora. Você não precisa ficar se julgando. Quem você está julgando através de sua mente é uma ficção de qualquer maneira. É um padrão inconsciente que surgiu em você e você o transforma em algum tipo de identidade. É uma ficção. É claro que só acontece quando você sai, quando você colocar a chave de volta no bolso, para depois continuar a aplicar a chave. E então está tudo bem. Pelo menos agora há consciência. Agora é o suficiente. É sempre o suficiente por enquanto. Tudo pelo que você precisa ser responsável é o momento presente. E isso é tudo que você precisa. E aí você não transforma isso em outro problema. O fato de você ter perdido ou não ter usado não se torna um problema que é outro episódio de inconsciência, se você fizer disso um problema. Não há a sua identidade. Não é aí que está a sua identidade. Ela está presente agora. Sua identidade, você, está aqui, acordado agora. Então, da próxima vez, talvez aconteça novamente. Então, o progresso real está lá quando, no meio disso, você percebe que a perdeu. Você está em uma mente velha, uma reação negativa, e então você pode escolher tirar a chave do bolso e aplicá-la. Abra a porta para a consciência e a mudança acontece. E você não é mais reativo. Então eu recomendo que você esteja muito alerta para ver que tipo de energia você está colocando no mundo. O que é tingido de negatividade. Qual o caso em que você está identificado com a mente, o ego identificado. E uma vez que você percebe, você pode aplicar a chave para que toda autocondenação não seja útil. É parte dos padrões inconscientes ficar impaciente consigo mesmo. Estamos lidando com o coletivo e estes não são problemas pessoais. Estamos lidando com padrões mentais coletivos que existem há milhares de anos, que cada indivíduo herda. Então,
É uma coisa monumental o que está acontecendo agora, que mais e mais humanos são capazes de evoluir além dos padrões mentais coletivos herdados. Mas eles ainda são muito fortes. Eles têm uma atração enorme. Mas seria tolice negar que a atração ainda é muito forte. Então não é um problema pessoal seu, é uma transição evolutiva, mal interpretada como um problema pessoal. Quando medito, um medo extremo surge frequentemente na minha mente. E sinto que vou ser destruído ou desaparecer completamente. E por isso eu paro a meditação. Por causa do medo eu paro. Tenho tanto medo de continuar, embora saiba intuitivamente que suportar o medo me aproximaria da iluminação. Como posso vencer esse medo? Sim, claro, o medo da pessoa, o senso personalizado de si mesmo, ou o ego, que pode se sentir ameaçado pela consciência crescente. E uma vez que você sabe que ainda pode meditar e permitir que o medo esteja lá, apenas quando você tenta fugir do medo, que realmente isso se torna um grande obstáculo. Mas se você pode estar com o medo, permita que o medo esteja lá, pois em um nível de energia pura, você tem de sentir o medo. Então você descobrirá que ele começa a se dissolver. É melhor do que não querer sentir. Permita-se sentir. Então esse é o começo da mudança. Se você sempre fugir disso, vai durar muito tempo e não há mudança. Há um livro chamado, eu acho que é Sinta o Medo e Faça Isso. De qualquer maneira ou algo assim. Mas é um conselho muito bom. Embora eu não queira dizer necessariamente aplicado a tudo. Mas permitir-se sentir que qualquer sentimento que vier faz parte do presente, do momento presente. Portanto, se o medo surgir, mas você também perceber o que é o medo criado por um pensamento, você saberá disso. Ou se o medo surge por si só, em uma situação particular, quando você fica parado, você tem medo do silêncio, você se sente desconfortável quando entra em uma sala e não há barulho. Algumas pessoas sentem isso. Algumas pessoas se sentem desconfortáveis por natureza. Não é barulhento o suficiente. Então veja que pode ser que o medo surja quando você fica quieto e você medita. Então não está necessariamente associado com um pensamento, mas com o surgimento da consciência. E em vez de interrupções, de interromper sua meditação, o que acontece se eu continuar e transformar o medo em meditação? Medite no medo. Então, se você meditar, nada realmente pode perturbá-lo. O bom meditador incorpora tudo o que surge no momento presente na meditação, incluindo o ruído mais irritante, que de repente começa do lado de fora, e de repente a mente diz: não posso meditar agora, preciso de quietude. Então você percebe. Talvez isso faça parte da meditação e como isso se torna parte da meditação, ao permitir que esse momento seja, que é simplesmente abrir mão da resistência, permitir que seja o que for, o que vier de dentro,
medo, ansiedade. Você permita que isso aconteça, mas você tem que ter cuidado para que não se torne um pensamento. Porque no momento em que você é atraído de volta para o pensamento, esse é o fim da sua meditação. Você pode permitir que um pensamento esteja lá, mas para permitir que um pensamento seja. Aí isso implica que há alguma consciência por trás do pensamento. Então, você ainda está lá, se assim puder. É uma coisa maravilhosa. Você permite que o pensamento seja. Isso é muito diferente de ser atraído para o pensamento e segui-lo para onde ele quer levá-lo. É claro que esse é o fim de sua meditação, ou sua atenção plena, ou o que você quiser chamá-lo. Eu não uso atenção plena, como você sabe, porque não se trata de uma mente completa. E é por isso que evito a palavra mindfulness. Mas mindfulness é uma coisa adorável, é realmente a presença. Então você pode seguir um pensamento, ele te agarra, ele te pega toda a sua atenção e te puxa. Esse é um caminho. Ou você pode perceber que está surgindo um pensamento sobre o que seu ex-cônjuge fez há 5 anos atrás, enquanto está meditando. E você pode permitir que o pensamento surja e esteja ciente. E se você fizer isso em vez de ser puxado por ele, você descobrirá que ele surge rapidamente e desaparece. Então, torna-se muito como se você conhecesse o céu. Digamos que você tem um céu azul e as nuvens ocasionalmente apareçam. Então as nuvens são os pensamentos que surgem na mente. O céu azul, a vastidão desse espaço, é sua consciência. Assim, as nuvens não são um problema. Se dentro do contexto mais amplo da presença consciente, elas vêm e vão, e pode haver pensamentos que dizem coisas ridículas. Pode haver um pensamento sobre o que eu gostaria de comer. Uma torta de maçã. Agora eu realmente preciso comer aquela torta de maçã do meu primo. Podem aparecer as coisas mais absurdas para interromper sua meditação. Quando você imagina uma torta de maçã que está comendo, então você sabe que há o pensamento de torta de maçã, você permite que você não seja atraído pela torta de maçã, pelo pensamento. Ou mesmo, de repente, se você tem que se levantar e correr até a geladeira para ver se ainda tem uma torta de maçã, aí o pensamento surge. Você é o céu, que é a consciência. E o pensamento é o que vem à consciência. Agora, se mais e mais pensamentos vêm, ou se você segue um dos pensamentos da nuvem que flutua no espaço da consciência, um dos pensamentos da nuvem vem e de repente você vai. Ele agarra você e você o segue e a nuvem fica maior. Então atrai outras nuvens que correspondem a isso, e eles de repente vêm do nada. E então você está em uma grande nuvem. Você ainda está sentado lá tentando meditar, mas você está realmente em uma grande nuvem de pensamento. E antes que você perceba, o céu inteiro está nublado, totalmente nublado. Agora, é claro, ainda há alguma luz brilhando através das nuvens, mas você não saberia mais de onde vem. Há alguma luz, é claro,
que a consciência, o pensamento, não pode existir sem a consciência. O pensamento é uma manifestação da consciência. Então, há consciência que está por trás dos pensamentos. Mas você não conhece mais essa consciência diretamente. Apenas através do filtro dos pensamentos. Da mesma forma que você não conhece mais a luz do sol, exceto através do filtro das nuvens. No solstício, o sol atinge seu ponto mais alto e depois inverte o seu curso. Por assim dizer, da nossa perspectiva, da perspectiva da cidade aqui na Terra e da nossa perspectiva, é uma espécie de ponto imóvel entre dois solstícios de movimentos. Na verdade, significa sol e stis, que vem do latim, que significa ficar parado. Então parece que, por um momento, o sol fica parado, um pouco parado, um pouco como jogar uma bola para o ar. Você a joga para cima e ela sobe. Então chega um momento, um breve momento, em que ela para de subir e ainda não começou a cair. E esse é o ponto de quietude. Que era e talvez seja essa a razão ou do movimento. Quando você presta atenção nele, você pode ficar um pouco mais longo esse momento. Mas não há necessidade de forçá-lo de forma alguma. Quando você presta atenção nele, ele naturalmente se torna um pouco mais longo, alcançando aquela dimensão dentro de você, tornando-se consciente dessa quietude. A inspiração pode ser muito útil. Eles contêm todo o movimento de sua vida e do universo. O começo da inspiração, que começa do ponto imóvel, é a entrada em forma de crescimento, desenvolvimento, então atingindo a maturidade e realização. Então você alcança aquele ponto de sensação, aquele ponto de quietude, e então vem o movimento reverso. Você tem que se tornar alinhado com qualquer movimento em sua vida, por exemplo, e render-se a ele, e reconhecê-lo pelo que é o movimento natural, a jornada de volta para onde tudo começou, a quietude. Se você não estiver alinhado com ele ou resistir a ele, é algo muito desagradável. Porque você percebe que, em vez disso, de crescimento e desenvolvimento, e ganho e obtenção, e multiplicação e adição, e experimentando o oposto, você pode sentir perda. Ou as pessoas ao seu redor começam a desaparecer, as coisas estão diminuindo em vez de crescer. Até mesmo o seu corpo físico, você pode começar a notar, começa a encolher de alguma forma. Então, se você se alinhar com esse movimento, que tradicionalmente pode ser chamado, você percebe que seu grupo está começando a envelhecer. Isso pode ser uma coisa maravilhosa. E como eu disse, se você não se render a ele, reconheça que é um movimento universal. E pode ser profundamente espiritual se você estiver alinhado com ele. Mas se não estiver, é um processo doloroso. Se você ainda estiver preso em seu ego, no momento em que você atinge a reversão do desenvolvimento e crescimento para o movimento oposto, então o movimento oposto é sentido como algo muito doloroso na meditação. Eu diria que a inspiração
é mais importante do que a inspiração. É quando você deixa ir e em sua vida, potencialmente, o estágio de dissolução. Ele tem maior potencial espiritualmente do que o estágio de desenvolvimento. Mas não importa quantos anos você tenha, você pode ter 20 anos, você já pode experimentar em cada inspiração que você já pode experimentar aquele movimento universal, saindo e indo. Eckhart, se você tivesse que citar o momento de conquista ou realização da qual você mais se orgulha, do que você diria? Bem, alguns de vocês já sabem porque eu já falei sobre isso uma ou duas vezes. Eu não preciso mais pensar quando eu não quero pensar. Quando vejo que posso parar de pensar, assim essa é a minha maior conquista. Ainda bem que não estou mais em uma posição em que tenho de preencher e enviar uma lista de currículos com minhas realizações. Posso conseguir um emprego em uma empresa esclarecida e não sei se existem. Encontrei alguém no Google que é responsável pela dimensão espiritual ou pelo bem-estar do Google. Talvez eu possa arranjar um emprego lá, se ele já não o quiser. O cargo que é oficial, o cargo dele, é muito bom companheiro. Está no crachá dele. Eu não me lembro o nome dele. Ele também escreveu alguns livros, então é ótimo para uma empresa ter alguém que é responsável pelo bem-estar espiritual da empresa, como um todo, e dos funcionários. Uma profissão como terapeuta ou qualquer coisa assim. Mas embora isso também não seja ruim, dependendo do tipo de terapia que ele pratica. Se essa for sua conquista, sua vida é uma história de sucesso. Se você estiver na prisão e você estragou tudo em sua vida, e você está na prisão, ou onde quer que você esteja, um abrigo para sem teto, e de repente você pode entrar na presença, sua vida é uma história de sucesso. Bem, nem é uma história, é apenas um sucesso. É um sucesso porque não há mais história. É um sucesso porque a mudança na consciência aconteceu para o despertar, que é o propósito da existência humana aqui. A questão aqui é, eu quero saber a mente de Deus? O resto são detalhes, disse Einstein. Bem, isso é basicamente o que é. A mente de Deus está em você. A mente de Deus é sua consciência. É a emanação da mente de Deus. Como eu disse, da mesma forma que a luz do sol é uma emanação do sol. Então, se você conhece sua consciência, conhece a mente de Deus. E percebe que é um aspecto da mente de Deus. Em seguida, o conhecimento, que é a realização da existência humana. O universo, de repente, se conhece e o resto é detalhado. O que acontece, então, em sua vida, não importa muito, mas a probabilidade é que haverá uma grande melhora. Porque quando você vive nessa conexão, que afeta até mesmo os aspectos externos de sua vida, afeta a maneira como você se relaciona com as pessoas, a energia que você emana diariamente. E a energia que você emana diariamente é refletida de volta para você, como certos eventos e pessoas que você conhece. E como as pessoas se relacionam com você, como as pessoas gostam ou não de você,
que é a energia emanada à volta. E assim, se você vive nessa presença, se você é capaz de acessar a dimensão da consciência, isso muda muito a forma como você se relaciona com as coisas, situações e pessoas. E isso, por sua vez, determina como as coisas acontecem. Então a tendência é que o universo se torne mais útil do que antagônico. Não significando que você estará livre de desafios. Eles continuarão a te desafiar de uma forma ou de outra. Então os desafios vêm misturados com muitas coisas úteis. E de repente, aí você tem outro desafio, e o desafio vai te levar mais fundo de novo, ou vai te tirar da presença. Então você vai notar que não está na presença, e então ele vai te levar mais fundo de novo. Vamos nos acomodar no momento presente, acessar a quietude que já está dentro de você. Mesmo que você não tenha percebido, mesmo com pessoas que têm as mentes mais turbulentas e caóticas, há quietude por baixo desse caos. E é vital encontrar essa quietude interior, porque, caso contrário, você estará à mercê de sua mente e você estará perdido nessas mentiras contínuas. Então, aqui é útil para você, como você já sabe, para se tornar consciente dos espaços silenciosos entre as palavras, em vez de apenas prestar atenção às palavras. De fato, estar mais interessado, por assim dizer, nos espaços silenciosos do que as palavras. O espaço silencioso. No nível externo é quando eu paro de falar. Então o som não é mais produzido. Há uma ausência de som. É o que nós dizemos silêncio de chamada. Talvez não silêncio completo aqui, porque há alguns ruídos de fundo. Talvez você possa ouvir partes do ruído. Mas quando eu não falo, há ausência de ruído. E quando você está atento, que há uma ausência de ruído, há um silêncio, que é uma coisa externa. Simultaneamente, algo acontece dentro de você. E é por isso que é tão maravilhoso estar ciente do silêncio externo. Você já deve saber disso, mas se você já ouviu isso antes ou não, não importa. O importante é perceber agora. Então, quando você presta atenção ao silêncio, o que é você, não presta atenção a nada em particular. Não há conteúdo para silenciar. Quando eu falo, as palavras, os sons, são o conteúdo. Quando eu paro, não há conteúdo. E se você é novo nisso, pode até perguntar no que eu presto atenção. Quando presto atenção na ciência e a resposta é nada, muito bem. Então surge a pergunta: como posso prestar atenção em nada? Bem, você presta atenção naquele espaço sem conteúdo. E então algo acontece dentro de você simultaneamente. Você pode perceber que quando você presta atenção, apenas no fato de que há um silêncio, você pode fazer isso. Quando você está sozinho em um quarto, pode fazer
no meio da noite, pode fazer ao ar livre, pode fazer numa igreja, de preferência quando está vazia, ou num templo, qualquer lugar. Você se torna consciente do silêncio e presta atenção ao silêncio, você fica quieto. O fluxo incessante de pensamento diminui e o que resta é apenas o espaço permitido. Você pode não ser capaz de sustentá-lo por muito tempo sozinho e isso não importa. Desde que esteja lá, se for por apenas alguns segundos, está bom o suficiente para começar. E aqui talvez você seja capaz de sustentá-lo, talvez durante toda a duração da nossa meditação. Em outras palavras, deixe de pensar sem adormecer e apenas esteja aqui, presente, como uma presença, uma consciente presença. Agora, as palavras que eu falo são tão simples que você não pode realmente pensar sobre elas, porque não há nada para descobrir. Então, para entender o que estou dizendo, você não precisa pensar mais nisso. A melhor maneira de estar aqui comigo é abraçar o estado de consciência sem pensamentos. Não há necessidade de pensar. E você não desapareceu. A essência de quem você é não apenas ainda está aqui. A essência de quem você é emergiu mais completamente agora, quando você ainda é. Não resistência não significa necessariamente não fazer nada. Significa que qualquer fazer se torna não reação. Lembre-se da profunda sabedoria implícita na prática das artes marciais orientais. Não ofereça resistência à força opositora. Submeta-se para superá-la. Tendo estabelecido isso, não fazer nada, quando estamos em um estado de intensa presença, é um poderoso transformador e curador de situações e de pessoas. No taoísmo, existe a expressão Wu Wei, que é comumente traduzida por atividade sem ação, ou sentar-se silenciosamente sem fazer nada. Na antiga China, isso era considerado como uma das mais elevadas conquistas ou virtudes. É radicalmente diferente da inatividade no estado comum da consciência, ou melhor, da inconsciência, que tem raízes no medo, na indolência ou na indecisão. O verdadeiro fazer nada implica uma não resistência interior e um intenso estado de alerta. Por outro lado, caso haja necessidade de ação, você não vai mais reagir a partir da sua mente condicionada, mas vai responder a uma situação com a sua presença consciente. Nesse estado, a mente é livre de conceitos, incluindo o conceito da não violência. Então, quem pode prever o que você vai fazer? O ego acredita que a nossa força reside em nossa resistência, quando na verdade a resistência nos separa do ser. O único lugar de força verdadeira, a resistência é a fraqueza e o medo disfarçados de força. O que o ego vê como fraqueza é o ser em sua pureza, inocência e poder. O que ele vê como força é fraqueza. Assim, o ego existe no modo contínuo de resistência e desempenha papéis falsos para encobrir a fraqueza, que na verdade é o nosso poder. Até que haja entrega, a representação inconsciente de determinados papéis se constitui em grande parte da interação humana. Na entrega, não mais precisamos das defesas do ego e das falsas máscaras. Passamos a ser muito simples, muito reais. Isso é perigoso, diz o ego. Você vai se machucar, vai ficar vulnerável.
O ego não sabe, é claro, que somente quando deixamos de resistir, quando nos tornamos vulneráveis, é que podemos descobrir a nossa verdadeira e fundamental invulnerabilidade. Nessa questão de violência que eu posso compartilhar com vocês aqui, é um exemplo que o mundo inteiro conhece, né? Eu acho que é meio pesado de falar, principalmente na questão de violência, mas em questão de entrega, eu acho que não teve entrega maior, que seria o exemplo de Cristo, né? Às vezes a gente está numa... Eu acho que realmente é um exemplo honesto e real, porque, vou te dar um exemplo, se você está numa discussão tal, e, sei lá, surge uma briga, o que for, você vai ser agredido, sei lá, não sei. Imagine a condição aí que você quiser. E você ser capaz de se entregar à situação, à condição. Você seria capaz, né, de se entregar, mas não aquela entrega falsa, uma entrega consciente, que você estaria ali só revidando para defender o seu ego, o seu orgulho, né? Porque, principalmente, se você é homem, né? Ao menos na minha época era assim, apanhou na rua, apanha em casa, vira homem, não sei o quê, homem não chore, homem bababá, homem bebê. Então a gente fica carregando essas coisas pro resto da vida. Então, se chegar numa condição de luta, por exemplo, e falar assim, olha, se eu revidar para esse cara aí, eu vou estar... Você tem que ser honesto. Se você tiver que revidar, revide, mas não espere os louros da vitória, né? Porque é exatamente isso que o ego quer. Se você revidar, esteja consciente que não é por reforçar essa identidade mental do ego aí. Esteja consciente que você revidou para salvar a sua experiência de vida, sei lá, alguma coisa assim. Para sobreviver mais um dia, sei lá. Mas eu acho que o maior exemplo realmente é Cristo, né? Se você botar as condições que ele passou, tudo que ele passou e a entrega que ele teve que fazer, eu acho que não há entrega maior do que isso. É um grande arquétipo, né? Se você levar Cristo como um arquétipo, meu pai, imagina o tanto de entrega, essas entregas que a gente tem que fazer em discussões, em briguinhas dentro de casa, porque esposa isso, porque filho aquilo, porque sogra aquele outro, e mãe e tal, e bebê. Essas entregas aí se tornam piadas, né? Se tornam muito mais fáceis de ser concluídas, né? Que possamos observar esse arquétipo de Cristo, esse exemplo de entrega e praticar um pouquinho mais de entrega na nossa vida. Valeu, um grande abraço a todos, até mais, tchau, tchau. Quando você vivenciou esses momentos de presença, provavelmente não percebeu que por breves instantes esteve em um estado de mente vazia. Isso aconteceu porque o espaço entre esse estado e o fluxo de pensamentos era muito estreito. O seu satori pode ter demorado só uns segundos antes que a mente surgisse, mas ele esteve lá. Do contrário, você não teria vivenciado a beleza. A mente não pode reconhecer nem criar a beleza. Por alguns segundos, enquanto você esteve completamente presente, aquela beleza ou algo sagrado esteve lá. O pequeno espaço, sua falta de vigilância e a falha no estado de alerta impediram que você visse a diferença fundamental entre a percepção, a consciência da beleza sem pensamento e a nomeação e interpretação disso como um pensamento. O espaço de tempo foi tão pequeno que pareceu ser um simples processo. No entanto, a verdade é que no momento em que o pensamento surgiu, tudo o que lhe restou foi uma lembrança dele. Quanto maior for o espaço entre a percepção e o pensamento, mais profundos seremos como seres humanos, ou seja, ficaremos mais conscientes.
Muitas pessoas estão tão aprisionadas em suas mentes que a beleza da natureza não existe para elas. Podem dizer, oh, que flor linda, mas é apenas um rótulo mental mecânico. Como elas não estão serenas, não estão presentes, não veem a flor de verdade, mas sentem a sua essência, do mesmo modo como não conhecem a si mesmas, não sentem a própria essência interior sagrada. Como vivemos em uma cultura dominada pela mente, a maior parte da arte moderna, da arquitetura, da música e da literatura é desprovida de beleza, de essência interior, com raras exceções, é claro. A razão é que as pessoas que criam essas obras não conseguem livrar-se das suas mentes, nem mesmo por um momento. Portanto, nunca estão em contato com aquele lugar interior, onde se originam a verdadeira criatividade e a beleza. A mente pode criar monstruosidades e não só nas galerias de arte. Olhe para as paisagens urbanas e terrenos baldios em zonas industriais. Nenhuma civilização jamais produziu tanta feiura. Quando tomamos consciência do ser, o que de fato acontece é que o ser se torna consciente de si mesmo. Quando o ser toma consciência de si mesmo, isso é a presença. Como o ser, a consciência e a vida são sinônimos. Podemos dizer que a presença significa a consciência se tornando consciente de si mesma, ou a vida tomando consciência de si mesma. Mas não se apegue às palavras e não se esforce para entendê-las. Não há nada que você precise entender antes de conseguir se tornar presente. A entrega é a aceitação interior daquilo que é, sem nenhuma condição. Estamos falando sobre a vida, este momento, e não sobre as condições ou circunstâncias da sua vida. Não daquilo que eu chamo situação de vida. Já tratamos desse assunto. As doenças fazem parte da nossa situação de vida. Assim possuem um passado e um futuro. O passado e o futuro formam um contínuo sem interrupção. A menos que o poder redentor do agora seja ativado através da nossa presença consciente. Como você sabe, por baixo das várias condições que constituem a nossa situação de vida, que existe no tempo, há uma coisa mais profunda e mais essencial: a sua vida, o seu próprio ser dentro do eterno agora. Como não existem problemas no agora, as doenças também não existem. Acreditar em um rótulo que alguém confere às nossas condições fortalece-as e constrói uma realidade aparentemente sólida em torno de um desequilíbrio temporário. Isso não só confere realidade e solidez, mas também uma continuidade no tempo que não havia antes. Ao se concentrar nesse instante e evitar rotular a doença mentalmente, ela se reduz a um dos seguintes fatores: sofrimento físico, fraqueza, desconforto ou invalidez. É a isso que você se entrega agora. Você não se entrega à ideia da doença. Deixe o sofrimento trazer você para o momento presente, para um estado de presença intensa e consciente. Use-o para a iluminação. A entrega não transforma aquilo que é, ao menos não diretamente. A entrega transforma você. Quando você estiver transformado, todo o seu mundo fica transformado, porque o mundo é somente um reflexo. Se você se olha no espelho e não gosta do que vê, tem que ter enlouquecido para agredir a imagem no espelho. É exatamente assim que você age quando está em um estado de não aceitação. E naturalmente, se você agride a imagem, ela ataca você de volta. Se você aceita a imagem, não importa qual ela seja, se tem uma postura amigável em relação a ela, a imagem não consegue não se tornar amigável em relação a você. É dessa forma que você consegue mudar o mundo. A doença não é problema. Você é o problema. Quando a mente estiver no controle,
Quando você estiver doente ou incapacitado, não sinta que fracassou de alguma forma. Não sinta culpa de nada. Não culpe a vida por tratar você tão mal. Mas também não se culpe de nada. Tudo isso é resistência. Se você tem uma doença grave, use-a para alcançar a iluminação. Use qualquer coisa ruim que acontecer na sua vida para alcançar a iluminação. Retire o tempo da doença. Não dê a ela nenhum passado ou futuro. Deixe-a forçar você para a percepção intensa do momento presente e veja o que acontece. Torne-se um alquimista, transforme o metal em ouro, o sofrimento em consciência, a infelicidade em iluminação. Você está gravemente doente e sentindo raiva do que acabei de dizer? Então esse é um sinal claro de que a doença se tornou parte do seu sentido de eu interior e que neste momento você está protegendo a sua identidade e também protegendo a doença. A circunstância que foi rotulada de doença não tem nada a ver com quem você realmente é. Eu queria que você experimentasse de primeira mão em si mesmo aquele lugar que eu às vezes chamo de presença. Onde você está alerta, consciente, mas não está pensando. Cada pessoa criativa tem algum acesso a esse reino. Se você tem uma visão verdadeiramente criativa, você tem de ir àquele lugar que é mais profundo do que o pensamento analítico. O próprio pensamento analítico ou o processamento de informações não são criativos. Portanto, mesmo para encontrar uma criativa, uma nova solução para um problema em sua vida, alguma visão criativa, então, quando você tem um problema em que uma situação de trabalho ou na sua vida pessoal, ou algo que você precisa construir ou fazer e você chegou a um beco sem saída, ou quando você quer criar algo, seja o que for, uma obra de arte ou um novo sistema para um computador, eu não sei as expressões para isso corretamente, você precisa ir a algum lugar onde a criatividade surge. E todo ser humano que é criativo tem algum acesso a isso, mesmo que eles não saibam. Mas não é apenas o lugar onde a criatividade surge, é também o lugar que dá a sanidade à sua vida. Para encontrar um lugar de quietude, paz, vivacidade, onde você não está sobrecarregado por, na maior parte do tempo, ruído mental desnecessário. Então, quando você começar a pensar novamente, na verdade pode ser mais produtivo. Então, onde está esse lugar? Como você encontra esse lugar? Se ele está lá em todos? Como eu percebo que dentro de mim existe esse local? E essa é realmente a questão. Posso até te sugerir 3 ou 4 pontos de entrada para esse estado de consciência e depois de ter feito isso, podemos continuar a conversa. Um ponto de entrada muito simples. A maioria das pessoas não vive como se isso fosse verdade. Elas vivem como se o oposto quase fosse verdade. Como se o futuro momento fosse mais importante sempre do que o próximo. E isso acontece por causa da identificação excessiva com o pensamento. Estamos sempre com os pensamentos sobre a próxima coisa, e a próxima, ou o que poderia acontecer, ou o que deveria acontecer. Então, se você puder apenas chegar a essa percepção, bem, isso é tudo o que eu já experimentei. E é este momento.
Isso é sem dúvida a verdade e não há nada mais nunca. Convertimos este no inconsciente a un sí consciente y aceptamos la forma de este momento como es. Abandonamos la resistencia porque hemos reconocido que la resistencia contra la vida es demencia. ¿Y dónde está la vida? Aquí. Siempre, ahora, aquí. Una nueva relación con el ahora. Una nueva relación. Una relación abierta y amistosa con la forma de este momento. Sea lo que sea. Esta es la práctica espiritual más eficaz que hay y la más simple. Continuo alineamiento con la forma del momento presente. Si es así, aceptar lo que es. Y si acción es necesaria, se puede actuar. La base de la acción eficaz es estar alineado con la vida. Entonces cada acción es mucho más eficaz que la acción que viene de la negatividad que va con el no. Es quizás demasiado simple casi para la mente, que quiere una práctica espiritual más complicada. Dame la práctica más complicada, la más especial, y dime cuánto tiempo va a durar, cuántos años necesito para llegar. Ok, te doy esa práctica, está aquí, contiene 50 pasos. Cada paso es medio año y llegarás dentro de 25 años a la meta. ¡Ah, qué bien! Gracias. Ahora, los próximos 25 años puedo practicar cómo llegar al futuro. Esto le gusta al falso yo. Le da algo de comer. ¡Qué bien! Le da tiempo. Porque el yo dice, dame tiempo para llegar. Y aquí esa práctica no requiere tiempo. Aceptar este momento como si lo hubieses elegido. Esta práctica no requiere tiempo. No necesito un día, un año o 2 minutos para esa práctica, solamente este momento. Aceptar cada momento, lo llamamos cada momento, pero es siempre el mismo momento que tiene formas diferentes. Aceptar cada momento como si lo hubiésemos elegido, porque el universo ha producido, la totalidad del universo ha producido la forma de este momento. No puede ser otra cosa, porque es. No se puede discutir con es. Es una locura discutir con es. Lo que es, ya es. No es posible discusión. Cada discusión es demencia. La naturaleza no tiene discusión con es. El árbol, la flor,
El animal vive todavía en esa alineación, pero inconsciente. Nosotros hemos perdido la alineación con la vida y ahora la estamos encontrando otra vez y ahora es mucho más profunda que antes, cuando era nuestro estado normal en el llamado paraíso de la mitología. Todos os males são efeito da inconsciência. Podemos aliviar os efeitos da inconsciência, mas não podemos eliminá-los, a menos que eliminemos sua causa. A verdadeira transformação acontece no interior e não no exterior. Querer aliviar o sofrimento do mundo é uma coisa muito nobre, mas lembre-se de que não se concentrar exclusivamente no exterior Do contrário, você vai sentir frustração e desespero. Sem uma profunda mudança na consciência humana, o sofrimento é um buraco sem fundo. Portanto, não permita que a sua compaixão se torne unilateral. A empatia com o sofrimento do outro e o desejo de ajudar devem ser equilibrados com uma profunda percepção da natureza eterna de todas as coisas e com a consciência do aspecto ilusório de todos os sofrimentos. Permita que a sua paz inunde tudo o que você fizer e estará atuando sobre o efeito e a causa ao mesmo tempo. Se quiser impedir que os seres humanos destruam uns aos outros e acabem com o planeta, lembre-se de que assim como não consegue combater a escuridão, você também não pode combater a inconsciência. Se tentar fazer isso, a oposição polar vai se tornar fortalecida e mais profundamente arraigada. Você vai se identificar com uma das polaridades, vai criar um inimigo e será conduzido ao seu interior inconsciente. Eleve a consciência ao disseminar a informação, ou melhor, pratique a resistência passiva. Mas tenha certeza de que você não carrega nenhuma resistência interior, nenhum ódio, nenhuma negatividade. Ame os seus inimigos, disse Jesus, o que obviamente significa não tem inimigos. Uma vez que você se envolva em atuar no nível do efeito, é muito fácil se perder dentro dele. Fique alerta e muito presente. A causa tem de permanecer o seu foco inicial, o ensinamento da iluminação, o seu propósito principal e a paz, o seu mais precioso presente para o mundo.